Graças a Deus. Agradecemos ao conjunto em estar louvando a Deus e nós iremos então passar para mais uma mensagem sobre a morte e hoje também a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos então ministrar mais uma etapa dessa campanha e já iniciar hoje também a preparação da Santa Ceia que ocorrerá domingo que vem, no dia 15. Então hoje nós vamos ministrar sobre ressurreição. Ontem ministramos, Jesus foi no fundo do inferno e tirou a chave da morte da mão do diabo. Na semana inteira, cada fundamento do sangue de Cristo. E hoje, que é o ápice de tudo, viver ressurreto. Se você tem a Bíblia, nós vamos ler com base na carta de Paulo aos Efésios. Efésios no capítulo 2, onde nós vamos ler. Efésios capítulo 2, a leitura vai começar no verso 6 e o 7. Vamos então ler. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, uma palavra declara que quando Jesus então tirou a chave da mão do diabo, a chave da morte, ele então pregou aos espíritos em prisão e levou o cativo ao cativeiro, levou o paraíso para o céu. Durante os 3 dias que ele esteve na sepultura, tudo isto ocorreu. Completou o 3º dia, o Espírito Santo trouxe de volta a vida, ressuscitou e o seu corpo foi glorificado, corpo imortal. E a palavra de Deus então declara que Jesus, ao ressuscitar, venceu a morte e nos trouxe então uma vitória para todo sempre, a qual nós devemos vivê-la, que é viver ressurreto. Então a palavra de Deus mostra que quando Jesus ressuscitou, ainda ele começou na terra uma aparição de 40 dias. Você pode ler lá em Atos 1:3, que durante 40 dias ainda ele esteve na terra, já ressurreto, ainda dando testemunho para a igreja. E por último, em 1 Coríntios 15:6, ele apareceu para quase 500 servos de Deus, na última aparição, até que ele voltasse para a glória do Pai. E então, a palavra de Deus declara que nesse período que Jesus estava já ressurreto na terra, ele estava apregoando a vitória que se foi conquistada pela sua morte, pelo seu sangue, a restauração que ele veio fazer, não só no ser humano, mas em todo o universo e todo o céu. Mas durante esses dias que ele esteve pregando, aparecendo 40 dias após a ressurreição, Apocalipse 1:3 está relatado, 1 Coríntios 15:6 declara que ele então estava ministrando algo sobrenatural, que é a testificação da vitória sobre a morte, da restauração que ele propiciou a quem crê nele, de não mais ter doença nem morte, e muito menos o pecado dominar, e tornar agradável e perfeito para Deus, que é o sentido da ressurreição. Então nós lemos aqui em Efésios, que o apóstolo Paulo declarando, que quem tem Jesus, então já está ressuscitado com ele, já está sentado com ele nas regiões celestes, para usufruir da herança que ele nos comprou. Então qual que é o segredo da ressurreição? O que é viver ressurreto? Então a igreja primitiva, ela
captou em detalhes o que Jesus mostrou, no período que ele ficou na terra ainda 40 dias, apregoando sobre o seu testemunho de ressurreição. Então, ressurreição é isto, é a vitória de não termos mais condenação, de não mais ficar olhando para o passado, de não mais ficar valorizando o problema, quer ser doença, dificuldade, e muito menos valorizar o que o diabo faz, mas ter a visão que nós já estamos assentados com Cristo, para reinar com Ele. E veja que está escrito, o Senhor nos fez assentar com Ele. Você pode também fazer uma analogia, que quando Jesus foi para a cruz, Romanos 6,6 declara, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, e quando Ele faz a ressurreição, declara que também com Ele ressuscitamos. Então veja que na morte morremos com Ele, e na ressurreição ressuscitamos com Ele. Por quê? Porque a morte era para pagar o pecado, a lei que condenava, e a ressurreição é a novidade de vida. O grande sentido da ressurreição é a vivência de estarmos olhando do alto para baixo. Quando estamos na terra, como ser humano natural, pecadores, a naturalidade do ser humano é olhar da terra clamando para Deus no céu. A visão de baixo para cima, de miserável, de inferiorizado. Mas quem tem a visão de ressurreto, olha de baixo, de alto para baixo. Olhando do alto para baixo, o que ocorre? Você vê as questões resolvidas, pequenas, você vê todo o problema já resolvido. Sobe em cima de um prédio alto e olha para baixo, você vê todas as ruas, você vê lá o horizonte, você vê as pessoas andando na rua, você vê aonde pode chegar num local através de olhar as ruas. Quem está embaixo tem uma confusão das ruas, tem um aglomerado de pessoas, vê a situação apertada, mas quem está em cima vê tudo claro. É a visão da ressurreição. Então a igreja primitiva captou a mensagem da ressurreição, a vitória que Cristo deu, de reinarmos com Ele, de estarmos assentados ao lado dEle, já reinando com Cristo. Então o Espírito de Deus quer trazer para cada cristão esta realidade, de você falar assim, eu quero viver a ressurreição, eu quero ter a visão do que é ser ressurreto. Então você vai tendo do Espírito Santo uma visão de como subir num prédio. É um exemplo, você começa a ver as coisas do alto. Você, por exemplo, está passando problema, dificuldade, atrapalhos, aí você fala, Senhor, eu quero entender o que é viver ressurreto, o que é viver a ressurreição. Então, o que vai ocorrer? Você começa a ter uma visão real das coisas. Você não vai ficar mais apavorado, preocupado com o demônio, com o pecado. Você já tem uma visão da vitória, você já vê longe, você já vê no horizonte, você já vê a solução para cada questão. É a visão do ressurreto. Mas quando o cristão não vive debaixo do sangue de Cristo, não vive o que Cristo deu, não usufrui, é um cristão, mas fica aí atropelado, confrontando problema, se arrastando de dificuldade, se abatendo em muitas questões. Fica um cristão pesaroso, abatido, e não vê a solução. Mas a ressurreição nos dá a condição de ver do alto, reinando com Cristo, reinando com o Senhor. Então veja bem, não há motivo nem de tristeza, de falecimento, de dor, de problema, porque já a visão já é de vitória eterna. Então você veja a igreja primitiva, não tinha medo de morrer, de ser lançado em covas de leão, de ser crucificado de cabeça para baixo, de padecer pelo evangelho. Não havia motivo de tristeza, de derrota, de abatimento, não havia motivo de briga, de picuinha, de murmúrio, de inimizade. Já tinha uma visão de morador do céu. Por isso houve avivamento, visão de ressurretos. Então veja que a palavra, e o Senhor nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar com Ele. É a visão clara, tão simples, mas que muitos
continuam a viver ainda de forma natural, se arrastando no problema, se arrastando na luta, se arrastando na inimizade. Isto é um atrapalho. Mas todo cristão que vive a verdade no sangue de Cristo, na sujeição do Espírito Santo, terá vitória com certeza. Então esta é a palavra do que é ressurreição, do que é a Páscoa, é a libertação, é a nova dimensão de vida, é sair das trevas para a luz, é sair da natureza humana e viver a novidade em Cristo, de viver a verdade do Senhor. Então a oração hoje, para completar esta campanha, é para o Espírito Santo te falar o que é ressurreto, o que é viver livre, o que é estar sentado nas regiões celestes, o que é estar vitorioso e não viver mais de forma natural. Mas só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, é o poder de Deus na sua vida. Se você acompanhou a palavra do poder do sangue de Cristo, do que Cristo fez, se você tem aberto o coração ao Espírito de Deus, Ele sempre vai te levar a viver no alto, a visão do alto para baixo. Você não vai ficar mais apavorado, abatido, em luta. Você vê as coisas e ri delas, porque você está vendo elas tão pequenas, resolvidas, tão assim, menores. Mas se viver natural, é luta, é tristeza, é abatimento. Quem não vive ressurreto, vive natural. Doença e miséria te dominando. Viver ressurreto é viver com a visão do alto, é a visão da vitória, é a visão de bênção. Então isso não te deixa mais te entristecer com nada. Você não tem mais que ficar apavorado. Tem pessoa que fica apavorada: o que vai ocorrer amanhã com o meu ministério? Será que eu vou prosperar? Será que eu vou ter casamento? Será que eu vou ter dinheiro? Quem está de forma natural fica ainda preocupado com isto, mas quem vive ressurreto tem a visão eterna, vê do alto as coisas, vê as coisas já resolvidas. Isto é a verdade para o Evangelho. O cristão que não vive ressurreto, ele vive se arrastando, ele vive apavorado, ele vive valorizando o problema. Ah, que luta, ah, que problema, ah, que dificuldade, nada dá certo na minha vida. É igual estar debaixo do prédio, o povo andando, os carros passando, aquele tumulto. Mas você está lá em cima, você vê as ruas, vê os carros, vê todo mundo tão pequeno, porque você está no alto. Espiritualmente é a mesma coisa. Um cristão que chega nesse nível, nada o derrota. Ele está sempre feliz, sempre vitorioso. Ele já está vendo toda a vitória lá na frente, vivendo em agradecimento. Então esta é a passagem final da campanha do sangue de Cristo, a vitória eterna em Cristo. Então que você tenha dado crédito, você que acompanhou a campanha, que você viva o que Cristo fez, não seja um mero religioso, só um frequentador, mas seja uma pessoa que exerça a palavra de Deus. Amém? Então que você tenha entendido, e as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então agora nós vamos orar. Você que quer orar, você vai ajoelhar, ficar de pé, ou da forma que você acha melhor, mas concentre agora e fale: Espírito Santo, eu tenho ouvido que tu combina com o sangue de Cristo. Espírito de Deus, eu quero viver ressurreto, eu quero a visão do que é reinar com Cristo, eu quero a visão do que é assentar nas regiões celestes com Cristo, eu quero viver todo dia vendo do alto a baixo. É a realidade da ressurreição. Do contrário, você vai ficar aí apavorado, apático, se arrastando, abatido, o pecado te dominando. Mas viver ressurreto é viver vitorioso para todo sempre. Então glorifique a Deus, exalte ao Senhor, glorifique ao Deus eterno. Tenha prazer de orar, de adorar ao Deus vivo. Tenha prazer de exaltar o Senhor,
usufrua do que Cristo fez. Não há mais motivo para derrota, para fracasso. A igreja primitiva venceu e teve avivamento, porque compreenderam o que Cristo fez. Jesus conviveu com eles ainda 40 dias, mostrando o que é a ressurreição, mostrando o que ele conquistou, e depois subiu ao céu e prometeu que voltaria. A igreja do Senhor deve viver ressurreta, a visão de ressurreição diária. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado é o nome do Senhor, glorificado é o nome de Jesus Cristo. Lexorias, delorde, sori, blari, clanderesor. Espírito Santo, vem atuar em cada um de nós, para vivermos a ressurreição. Vem atuar em cada um de nós, Senhor, para vivermos na visão da palavra, assentados com Cristo, ressurretos com Ele, porque esta é a visão e a ordem do Pai. Nós não temos mais que ficar triste, abatido, confrontando o problema, mas viver ressurretos, porque é o que Cristo conquistou para aquele que crê. Ele pagou com seu sangue toda a vitória, nos resgatou, nos comprou, nos redimiu, anulou toda a maldição, tirou da mão do diabo a chave da morte. Senhor, tu fez a obra completa, e quer que venhamos viver ressurretos. Nós não temos mais que preocupar com o falecimento, com a vida cotidiana, com o amanhã, porque já temos a eternidade à nossa frente, com o Senhor para sempre, ressurretos com o Senhor. Meu Deus amado, que teu Espírito venha operar ricamente sobre a tua igreja, que ninguém venha viver se arrastando, que ninguém venha viver dominado pelo mundo, pelo pecado, que não venhamos ficar aí de forma natural, mas na visão de ressurreição. Espírito Santo, traga esta realidade para este irmão, para esta irmã. Quantos ficam aí vivendo em coisas tão diminutas da vida, valorizando a efemeridade, valorizando a carne, valorizando as coisas passageiras e se deteriorando. Mas o cristão que quer ter vitória, vive ressurreto. Traga, Senhor, a visão clara da tua palavra, Senhor. Espírito do Deus vivo, olha este irmão, esta irmã, manifesta sim da tua glória santa, da tua glória poderosa, da tua virtude sobrenatural. Lechore andorias, riclari chore direblari torialacis. Espírito do Deus vivo, que ninguém vá mais andar de forma carnal, de hipótese alguma. Quantos têm sofrido à toa, quantos têm padecido porque quer, quantos têm dado vazão ao inimigo, que é um derrotado. Senhor, que teu Espírito traga a visão clara do que é a ressurreição, do que é a visão de viver ressurreto, assentado com Cristo eternamente. A palavra é verdadeira, louvado o nome de Jesus. Viver ressurreto é viver na alegria do Espírito Santo, é a visão de vitória, é a visão de conquista eterna, é ver os problemas tão efêmeros e passageiros. Senhor, que os olhos se abram, que o coração do teu povo se alargue para quanto a palavra. Uma igreja, Senhor, que tenha a visão real da ressurreição. Louvado o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senhor, um povo ressurreto não vê empecilho em mais nada. Quantos têm dificuldade para evangelizar, para ajudar a casa de Deus? Quantos encontram sempre desculpa esfarrapada? Quantos dão 1001 desculpa
para a obra de Deus. Quantos encontram tantos empecilhos e barreira, porque não tem visão de ressurreto. Quem já é ressurreto não vê problema algum, vê tudo tão pequeno e diminuto, porque a visão do alto a baixo. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Senhor, traga a iluminação ao teu povo, da tua palavra, uma igreja vitoriosa, uma igreja ressurreta, uma igreja ressuscitada com Cristo. Espírito Santo eterno, opere tão grande avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Opere, Senhor, tão grande vitória sobre este teu povo. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai operando, Espírito Santo. Estamos hoje completando esta campanha para a história mudar, para a história ser, ó Pai, mudada, uma grande revolução de Jesus, uma grande revolução dos ressurretos em Cristo, e não de crente natural ou crente carnal, mas de pessoas que têm a visão de olhar do alto a baixo, visão de assentados nas regiões celestes. Meu Deus amado, uma igreja ressurreta, o pecado não chega perto, demônio não passa nem perto, não há motivo de derrota, nem de decepção, nem de pecado algum. É vitória atrás de vitória. Espírito Santo, que isto esteja vivo nos corações. Louvado o nome do Senhor. Faça tão grande avivamento sobre a tua igreja, realiza tão grande vitória sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Libere desta unção reveladora, desta unção santa e sobrenatural. Renova o teu povo, renova a tua igreja, uma igreja, Senhor, que jamais venha a ser derrotada, que jamais venha a se abater, que jamais venha a perecer. Deixoridorias, declare chodar, militare dorodoria sadari blas. Espírito do Deus vivo, venha assim operar ricamente, maravilhosamente, Senhor. Não viver ressurreto é viver um cristão abatido, fracassado, que retroage, que não prossegue em nada, não tem vitória ministerial, tudo que faz dá errado. Mas viver ressurreto é vitória no ministério, é vitória em todas as áreas, é honrado em tudo, não desanima em nada. Senhor, que o teu povo venha usufruir da ressurreição em Cristo. Sim, Espírito Santo amado, custou a vida de Cristo, custou a última gota de sangue do nosso Salvador. Ele foi até os infernos, mas a morte não pôde reter, os aguilhões da morte não pôde segurá-lo. Ressuscitou e vive para sempre. Senhor, que esta obra torne real para cada servo, para cada serva de Deus. Uma igreja que vive ressurreta, está sempre dando testemunho a vidas, ganhando almas em alegria no Senhor, ordenando bênção, reinando em Cristo. Senhor, torne real a tua palavra. Senhor, que a história mude, produza mesmo um grande avivamento, Senhor. Uma igreja que viva a ressurreição. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Deus eterno. Bendito o nome do Deus vivo. Glorificado o nome do Deus santo. Senhor amado, que ninguém perca esta oportunidade de ser movido pelo teu Espírito, de receber esta luz viva da ressurreição. Que ninguém perca esta chance de mudar a história. Louvado o nome do Senhor. Meu Deus amado, que teu Espírito vai operando, liberando graça, liberando revelação da verdade. Uma igreja que reine com o Senhor. Louvado, louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Sim, Espírito Santo, em operar
tudo que Cristo comprou para nós, que ninguém venha viver mais abatido, em nome do Senhor. Uma igreja que dê testemunho, como na igreja primitiva, que transtornaram aquela geração. Senhor, a tua igreja compreendeu o que tu fez, Senhor, e que essa geração também compreenda, em nome de Jesus, em operar Espírito Santo eterno, a vitória sobrenatural, a vitória para a tua igreja se complete pelo sangue de Cristo, pelo teu Espírito, tudo torne real, que ninguém venha mais ter aí a visão de homem caído, de abatido, de fracasso, mas de estar assentado nas regiões celestes. Torne claro isto, Pai, o teu povo olhando do alto a baixo. A visão real é esta, visão de ressurreto. Confirmai, Senhor, a tua graça sobre o teu povo, sobre a tua amada e eleita igreja. Sim, Espírito Santo, torne real a tua palavra, torne real este teu poder, Senhor. Confirmai esta unção abundante, em nome de Jesus, o Filho de Deus, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Confirmai esta obra redentora e transformadora. Louvado o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, você que tem tido dificuldade para ser cristão, você tem um ministério na tua vida, mas tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Tem dia que você não consegue vencer o pecado, a tentação, mas hoje o Espírito Santo quer te mostrar que você já é ressurreto. Você olhar do alto a baixo, aí o pecado chega perto de você e fala: ei, isso aí que é pecado, isso aí não me afeta mais, isso aí que é demônio, coitadinho. Quem vive ressurreto não cai em tentação mais, o pecado não domina, o passado, a inimizade. Você que está tendo desânimo, dificuldade de vencer o pecado, dificuldade para servir a Deus, vem aqui para frente. O Espírito Santo quer te dar uma unção dobrada hoje, uma renovação tremenda. Você que não consegue ver do alto a baixo, está só vendo o que os olhos da carne vê, mas hoje você vai experimentar o que é a ressurreição. Você vai ter visão do alto a baixo. Você não vai ficar mais apavorado com dívida, com a vida cotidiana, com o que a carne quer. Muitas vezes você fica preocupado: eu quero carne, eu quero aproveitar a vida. Quando você vive ressurreto, muitas coisas perdem o valor, e você vai valorizar outras coisas que são eternas. Você que quer unção dobrada, vem aqui à frente. Nós vamos fazer aqui uma oração de poder, porque algo tremendo está ocorrendo aqui. Uma porção dobrada Deus quer liberar sobre a igreja, sobre os santos de Deus. Levante a sua mão ao céu. O conjunto vai vir aqui cantar um hino fervoroso. Nós vamos orar como Deus está ordenando, mas você comece a glorificar a Deus. Um grande mover de Deus está prestes a ocorrer. Glorifica o Senhor. Você que quer ver a história mudar, você que quer mesmo viver olhando do alto a baixo, glorifica o Senhor. Feche os olhos da carne, exalte ao Deus eterno. Louvado o nome do Senhor, bendito o nome de Jesus Cristo. O Senhor declara na sua palavra: quando havia uma profecia para Israel, se chamava os tangedores, e Deus falava. E o conjunto vai ser como os tangedores, para o céu se abrir e cair sobre todos nós uma unção de ressurreição, e para viver para sempre ressurretos. Fecha então os teus olhos, glorifica ao Deus eterno,
Deixa a tua carne de lado. Deixa a tua carne de lado. Não preocupa aí com ninguém ao teu lado, mas queira a ressurreição real na sua vida. Glória, glória, glória a Deus.